A joia mais preciosa e o animal mais imundo são combinados numa única e memorável frase. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, os cães, voltando-se, não estraçalhem vocês. Mateus capítulo 7, verso 6. Há pessoas que, em algum momento, se mostram indignadas de receber as nossas pérolas. E, nesses casos, continuar se engajando, se relacionando com elas, talvez seja tolice e um tanto quanto contraproducente. Há duas coisas que a gente precisa notar sobre isso. A primeira é que Jesus está falando contra qualquer desejo masoquista que os seus discípulos possam sentir ou tentar utilizar de ficar provocando a própria perseguição. Jesus já advertiu para a gente que nós seremos perseguidos por causa da justiça, lá em Mateus 5, 10 a 12. Só que o que a gente não deve fazer é convidar a perseguição gratuita. Quando os ouvintes do evangelho se tornam desagradáveis, talvez possa haver da nossa parte um prazer meio perverso em nos fazermos de mártires. Só que ser perseguido não é o objetivo final, não é a questão. A questão é divulgar o evangelho, que é tão precioso quanto as pérolas aqui da expressão de Jesus. E assim, o mestre está aconselhando a gente, mais tarde, em Mateus, de que se alguém não quiser nos receber, nem ouvir as palavras de vocês, ele diz, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Considere o trabalho feito e é isso. A responsabilidade agora é do Espírito Santo e das pessoas de decidirem ou não. Porque chega um momento em que a gente simplesmente fecha a boca. Nós paramos de pregar e seguimos em frente. Só que nós devemos fazer isso orando pela sabedoria, pedindo ao Pai para que a gente saiba quando exatamente nós devemos deixar nossa luz brilhar e quando nós devemos parar de lançar pérolas e começar a sacudir o pó dos nossos pés. Essa é a implicação óbvia do ensinamento de Cristo. Só que há um ponto surpreendente aqui que a gente também precisa observar. A gente precisa considerar por um momento quem são os porcos aqui da passagem. E se a gente considerar o contexto mais amplo de tudo que Jesus está dizendo até agora, existe apenas um inimigo contra o qual Jesus adverte, e é o inimigo religioso. Jesus tem pregado contra os hipócritas durante todo o Sermão do Monte. E particularmente, através do capítulo 6, a gente vê ainda mais essa ênfase dele. São os religiosos julgadores e hipócritas que serão ameaçados pelo Evangelho de Jesus. A graça de Cristo destrói a justiça própria que eles carregam e esfacela o seu orgulho. No contexto do sermão, aqui, são eles que se voltarão contra os discípulos e os estraçalharão, como os cães. Pega, por exemplo, o apóstolo Paulo. Ele descobriu essas verdades repetidas e repetidas vezes no seu ministério. Sempre que ele ia até um determinado lugar novo, primeiro ele já ia imediatamente à sinagoga, como você vê lá em Atos 17, 2. E lá ele declarava, ele anunciava a boa nova de que o Messias, por quem eles tanto haviam esperado, finalmente havia chegado e o seu nome era Jesus. Tudo havia sido cumprido. As sombras haviam dado lugar à realidade. Eles deveriam se alegrar por causa disso. No entanto, quase universalmente, ele os encontrava se virando contra ele para desfazê-lo em pedaços. E às vezes até literalmente. Por isso, muitas vezes, ele fazia discursos como este aqui de Atos 18, que diz: Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e lhes disse: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo. E a partir de agora, eu vou para os gentios. Atos 18, 5, 6. A pérola era o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas os porcos que o desfizeram em pedaços não eram pessoas imorais e irreligiosas. Eram as pessoas mais morais, os seres mais religiosos possíveis. Eles eram o próprio povo do Messias. Obviamente, nem todos eles, né? O próprio Paulo era judeu, mas era limpo de, pelo menos, desse tipo de pecado. No entanto, através da rejeição do Cristo, esses que haviam sido chamados de guardadores da fé se tornaram seres impuros, porcos. E Paulo vai agora pregar apenas para os gentios. E, ironicamente, qualquer um nessa sinagoga teria considerado exatamente os gentios como sendo os impuros, os cães. Só que eles eram os impuros. Mas Paulo deixa de discutir com eles e simplesmente pega as pérolas da vida eterna
e as lança diante daqueles que vão de fato recebê-la. E os moralistas são deixados ali na pocilga da sua piedade própria, mas sem Cristo. Limpo e impuro. Não é uma questão de escrita de nascimento, de mérito que você junta ou de algo que você recebe dos seus pais. Não é uma questão de nacionalidade, de fervor religioso, de frequentar a igreja. Se nós estamos limpos ou impuros, isso depende de uma única pergunta que a gente precisa receber. Jesus, nós recebemos ele na nossa vida ou não? Essa é toda a questão.